Amigos do Orla do Dragão! Galera do Orla do Dragão, estamos aqui para mais um quiosque. Já pegaram sua bebida? Já pegaram sua água de coco? Estamos aqui hoje. Paulo Weber! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Orla do Dragão aqui. Acho que é episódio 28, né, cara? Porra, já tem tantos que eu tô perdendo a conta. Nossa, é 28 episódios que a gente enche o saco de vocês. Não. A gente traz alegria, entretenimento e informação, principalmente. Muito bom, eu só acho que eu tô enchendo o saco dos outros mesmo. Você é uma pessoa com. Você é uma pessoa que estimula sua vida com otimismo e alegria. Eu só acho que eu tô enchendo o saco mesmo. Galerinha, hoje nós estamos aqui também com a voz no fundo. A pessoa que mais obscura do Orla do Dragão. Igor, vem lhe dar oi pra galera. Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um quiosque, episódio 28, tá correto, Paulo? E é isso aí, Muito obrigado, vamos que vamos, passa as honras aí, Marquinhos. Galerinha, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre opções de jogos de RPG. Então nossa pauta é falar um pouquinho sobre opções narrativas, desculpa. Opções narrativas de jogos de RPG. E vamos às nossas indicações. Vamos. Quer começar, Paulo? Quer dar as honras? Gente, essa semana eu consegui finalmente assistir o filme do D&D, Dungeons & Dragons, Honra entre Rebeldes, que nós sabemos que essa tradução só existe no nosso momento político, porque senão seria exatamente como no original, que é Honra entre Ladrões, porque é o que o grupo é um bando de ladrões picaretas. A sinopse eles roubaram uma coisa, deu muito ruim, e eles vão tentar consertar essa situação. É isso, é a sinopse. E o filme se traduz é uma mesa de RPG. Então imagine as loucuras que geralmente acontecem. Tipo, as galhofas, a história, os momentos épicos. Você vai saber exatamente quem tirou 1, quem tirou 20. Você vai reconhecer as habilidades. Mas o principal, o filme super funciona pra quem não conhece D&D. Eu fui ver com uma amiga que ela joga RPG, mas ela é a do storytelling, das histórias mais de terror, e mal conhece o cenário de fantasia medieval. Ela só conhece Tormenta, tanto que ela pensa, quando apareceu um personagem lá, ela fala, isso aqui não é de Tormenta? Porque o nome é parecido. Ela pensa, não, o nome é parecido, mas não é de Tormenta, não. Ela pensou que é algum filme baseado em Tormenta, mas... Faz parte, se confunde. Pra gente, fantasia medieval não é D&D, né? É Tormenta, pra maioria das pessoas. No Brasil, na verdade, a gente tem essa separação. Isso é mais normal de falar sobre RPG nos Estados Unidos e outros lugares. Falar sobre RPG é falar sobre D&D, né? Aqui no Brasil a gente já conseguiu desvincular isso. Então, pelo menos, a gente tem a opção de a gente não ser vinculado somente a um sistema, a uma empresa, né, por conta do hobby. Sim. Nos anos 90 só tinham 3 RPGs, que era D&D, GURPS... Storyteller e GURPS. Storytellers e GURPS. 3D veio aí, pegou no filé e depois de muito... Tinha também Tagmar, tinha uns que hoje em dia a galera nem sabe o que é. Tipo, cara, só isso é muito velho. É bem nichado, cara. Eu não conheço ninguém que jogou Tagmar. Eu conheço. Eu não conheço ninguém que jogou Tagmar. Deve ser uma parada muito maneira. Deve ter Não. Não. É até hoje, cara. Tá até hoje aí, então... lançando coisas, então eu acredito que deve ter teu público. Não, tipo, tô falando do Tagmar daquela época, ele era amarrado demais, né? Não tinha dinamismo no jogo. Mas bem comum naquela época. Aquela época era rolar dados e ver tabelas. Eles que era RPG. Cara, mas assim, voltando pro filme, a gente tá desviando. Cara, é uma aventura bem legal, divertidíssima. Eu me diverti, teve um momento de emoção e, cara, palmas pra quem fez a coreografia de lutas, que tá sensacional. Cara, a combinação da porradaria com os poderes, mano, tá um showcase, mano. Tipo, cara, talvez próximos filmes de fantasias, assim, heróicas, se inspire em alguma coisa. E, cara, ele, assim, é um filme leve. É um filme tranquilo. Você vai ver, vai se divertir. E é o que o RPG se propõe.
reunir a galera e se divertir e tudo mais. Então, recomendo. Não vou falar muita coisa da trama aqui. Quando mesmo vocês souberem. Ah, outra coisa. Eu vi dublado. E dublado, eles fizeram as adaptações de nomes, né? Que foi feito no D&D original. Tipo, Neverwinter virou Neve Nunca. A gente falou, teve uma outra lá que eu esqueci. Mas, enfim... Os portões de Baldur, não é Baldur's Gate, entendeu? Então teve as traduções que foram feitas na quinta edição em português aqui. Então se isso te incomoda, bem legendado e não enche a porcaria do saco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ainda não vi o filme, então não posso opinar muito sobre, né? Tô dando uma de Glória Pires aqui. Mas eu quero saber, qual foi o personagem que você mais gostou? Cara, incrivelmente, o Paladino. O Paladino é o melhor personagem. Paladino? Paladino é o melhor personagem. O Antônio e a Cássia também falaram. Paladino é melhor. Mas assim, ele não é do grupo. Ele é claramente aquele NPC que entra na história, ajuda os heróis e depois sai. Mas dentro da galera do grupo, eu gostei mais da Druidisa. A Druidisa que é Tiferina, né? Que é Tiflin, original. Ah, ela é uma Tiflin? Ela é uma Tiflin. Aqueles chifrinhos lá é de Tiflin. não é um elmo, não. Entendi, então tá. Eu não sabia que ela era uma Tiflin. Eu gosto de jogar. Acho que a raça que eu mais gosto de D&D é Tiflin. Pra mim funciona melhor. E mais alguma? Desculpa. Temos aqui, Igor, tem comentários sobre Dungeons and Dragons? Eu só quero reforçar a indicação do Paulo, mas não essa indicação, a próxima indicação. Se você quiser já entrar nela, Paulo. Sim. Então, a próxima indicação é responsável por lives de 4 horas. Que é Honkai Star Rails. Cara, isso aí. Eu tô aprendendo a falar o nome agora. Mesmo. Cara, que jogo maravilhoso, cara. Eu tava com muito pé atrás. O Honkai Impact, ele foi um jogo de action RPG, mas numas instâncias, né, em cenários fechados, como se fosse fases. O Genshin Impact foi uma expansão do conceito, tipo, um mundo aberto gigantesco, você pode explorar livremente o mundo, subir em cada parte e tudo mais, uma exploração bem parecida com Zelda. E esse Star Rail, ele veio com a proposta de ser um jogo de turno, uma pegada de Final Fantasy das antigas. Cara, eu gostei muito esse resgate dos RPGs antigos. A história tá sendo bem legal de jogar. Embora eu tô bem no iniciozinho e ter jogado só 8 horas pra um RPG no estilo de RPG é pouco. Mas não teve muito desenvolvimento. Por enquanto, naquela fase, tipo assim, anda um pouquinho, conversa um pouco, tutorial. Anda um pouquinho, conversa um pouco, tutorial. Tá aprendendo, de fato, jogando enquanto a história vai acontecendo. E tá desbloqueando coisas. E ele é um RPG que ele tem aqueles sistema de gacha. Então, fica de alerta. Se você tem compulsão de ser viciado nesse tipo de jogo, cara, ele é perigosíssimo. Porque ele é um cassino na tua cara. Toda hora coisas brilham. Toma isso aqui, você ganhou isso, ganha aquilo, ganhou mais. Nossa. E se você não se vai chegar um ponto da história que o brinde vai acabar e você vai ter que botar um dinheirinho ali. Então, pra você manter o mesmo ritmo de dopamina que tava lá, você não tem o controle, você vai usar teu cartãozinho. Até porque tá começando agora, né? E aí eles estão com a mão aberta. Querem te prender de todas as maneiras. Eu sou macaco velho nesse tipo de jogo, eu não gasto R$1 nisso aí. É muito difícil. Cara, eu gastar dinheiro em jogo. Eu vou te ser sincero, eu acho justo gastar, tá? Mas tem gente que tem. Não tô falando a pessoa que botou lá, beleza, um joguinho, um passe lá, uma vez ou outra. Agora. Mas tem galera que, meu irmão, ele gasta o que não tem pra botar dinheiro no jogo. Que vira uma compulsão. Isso aí. Esse é um problema que a pessoa precisa procurar. Mas eu tô falando, se você tem tendências evite. Fala, Rafa, então, tudo bem, meu parceiro? Só colocar um ponto aqui, concordo com tudo que o Paulo falou. E assim, eu por exemplo, a gente joga o Genshin também, que é da mesma produtora. Quando eu posso, eu coloco a Benção, que é papo assim de R$27 e ajuda um pouquinho. Mas eu entendo o ponto que ele falou. O problema porque assim, o foco do gacha, a maioria dos gachas esse lance de você pegar personagens novos, é isso que instiga. E às vezes você nem precisa pra avançar no jogo.
Mas o personagem é maneiro, tem uma lore, tem um caramba. E a Royoverse, que é a produtora desses 2 jogos, ela sabe trabalhar com isso. Tem jogos que às vezes os personagens estão... bonitos pra caramba, né? Não só bonitos. Os personagens, eles são carismáticos, eles têm uma lore. E você conversa com eles fazem parte ali, né, do mundo. Tem vozes fodas, entendeu? Na maioria das vezes, ou japonês ou inglês. Nem todo mundo gosta de ambas as dublagens. Tem coreano, tem chinês, enfim. Então, assim, os personagens são muito bem trabalhados, entendeu? E isso te instiga a querer pegar o personagem, né? Só que, realmente, pode ser um problema pra quem tem compulsão, né? Tem gente que... E não só pegar o personagem. Às vezes o cara quer pegar o personagem, mas melhorar o personagem. Ou seja, pegar mais do mesmo personagem pra abrir o que a gente chama de constelações, que nesse jogo aí chama Eidolon. Então, agora assim... eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. Fala. Cara, que maneiro. Que maneiro. Que maneiro. Um passaportezinho, Star Rail. Depois eu vou dar pra vocês de presente. Eu ganhei da minha cunhada, que ela é patrocinada pela Royo, empresa, né? Porque ela é cosplayer, né? Oficial deles. Tem umas paredinhas legalzinhas aqui, ó. Cara, eu achei muito da hora essa ideia do jogo, só pra complementar mesmo pra gente seguir, porque o Genshin, você tá dentro de um mundo já, e aí você vai liberar novas cidades, né? Novos países, na verdade. E isso vai trazer novos personagens, né? Pra você tentar pegar. O Star Rail, pelo que eu entendi, são mundos, né? Você viaja nesse trem, né? Pelo universo, pelo espaço, e te dá uma possibilidade um pouco mais legal, porque os mundos podem ter raças diferentes, costumes diferentes, né? Muito mais do que somente num único planeta, entendeu? Porque você tá trabalhando num planeta, você trabalha com várias culturas, beleza. Mas, cara, planetas diferentes podem trazer muito mais possibilidades, entendeu? Então, tô curtindo muito essa ideia. Mas, enfim, fica aí a recomendação. O Paulo tá amarradaço, eu também. Eu tô jogando em off, tô viciadão então, nesse jogo também. A recomendação é, tipo, jogue e veja as nossas lives de Honkai. Isso aí. Tomara e tem drops. O que a gente dá de drops mesmo pra galera? Não, os drops do Honkai estão bem interessantes. Tá vindo Jade. A Jade é tipo um itemzinho que é usado quando você junta pra justamente pegar o ticket pra você conseguir fazer a conjuração dos personagens que estão no banner. Tá dando alguns itens que são pra você aprimorar não é bem arma, são como se fossem nesse jogo, em vez de arma, são cones. É tipo um item que funciona como se fosse, ao mesmo tempo, uma armadura e uma arma. Então você pode aumentar na verdade. Um aprimoramento, isso aí. Aí você pode aumentar o level desse aprimoramento e também tem uns itens que aumentam o level de personagem. São como se fossem uns livrinhos de conhecimento. Fora isso, tem mais algumas outras coisas que eu não lembro, mas são até melhores do que os do Genshin. Sinceramente, eu tô achando os drops muito bons, assim. Drop de live. Ah, legal, gostei. Então é isso, galera. Fica a indicação aí de Star Rail. Vejam as nossas lives. O Paulo nem tá jogando pra caramba aqui. Então você pode ganhar os drops assistindo a gente enquanto você joga também. E eu vou pra minha indicação, se vocês me permitirem. O Igor hoje dropou de indicação. Ele só... eu vou fazer não. A minha indicação é a mesma, só isso. Eu vou de Konosuba Legend of Crimson. Galera, eu assisti o filme de Konosuba. Primeiro que esse anime, ele só serve pra gente rir, né? O anime hilário, mano. Ele é bem caótico. Cara, a cena com a Quimera, pra mim, até hoje, foi o que eu mais ri na vida. Mano, cara, que é aquilo, velho? Cara, se você tirasse toda a parte de galhofa do anime, a história ia ser boa pra caramba. Porque a Demônio Carmesim aqui, cara, eu acho ela muito maneira. Muito maneira. A Aqua, eu nem sou tão fã dela não, mas eu acho ela divertida. Ela é meio que tipo... É que essa história girou em torno da Demônio Carmesim, né? Então ela virou a protagonista, de fato, junto com o personagem principal. Agora, a minha personagem favorita é a Paladina, mano. A Dark. Né? Ela cara, é muito escrota. Faz muito sentido, cara. Por exemplo, nesses jogos em MMO, geralmente essas classes paladina guerreiro, eles são uns tanques. Eles já ficam apanhando nos bosses. Então o cara pensa, vou fazer uma paladina, mas outra que gosta de apanhar. Exatamente. E aí, quanto mais ela apanha, mais forte ela fica. Cara, mas eu morri de rir na porra do filme. É muito legal, muito divertido. Pra galera que não curte aquelas coisas de japonês, eu não recomendo assistir. Tem
Tem várias coisas que são galhofadas disso. Eu não sei nem se a ideia é... Oi? O Rafa falando aí, a lá perversão aí, ó. Bem nesse ponto aí mesmo. Se você não curte, não assista, porque é muito... Ele é tão galhofa nesse ponto que eu não sei nem se é uma crítica. Eu não consigo nem distinguir se isso é uma crítica. Porque assim, o Kazu, ele já é chamado para as meninas de Kazu lixo. Tipo, ele realmente é o hétero ele top. É um lixo. Ele ele é um cara escroto mesmo. É pra ser escroto, né? E a história ridiculariza isso o tempo todo. Exato. Em nenhum momento glorifica ele ser o... E ele não se dá bem, em momento nenhum. Ele, tipo, em nenhum momento ele é o fodão por isso. Ele na verdade, ele é o merda do anime. Isso é muito divertido. É a morte mais escrota que eu já vi em animes. Eu não quero dar spoilers, mas vejam... Tem uma recomendação do Rafa aqui, ó. Tem um anime que vai sair, que eu tô ansioso, que é o Solo Leveling. Só ouvi falar, não sei nem como é a história. Eu vejo imagens por aí, muito obrigado. Você me deu gatilho aqui, eu vou ter que dar um Google aqui rapidinho. Que eu não faço ideia, mas fala qual é a ideia dele. É um daqueles mangá coreano, cara, que eles é feito em tirinhas, entendeu? Ele não é publicado em revista, ele sai em webtoon, entendeu? Já gostei da foto de capa da primeira, já. Mas a arte é bonitona e, cara, ele é uma história que tá aí há mó tempão. Maneiro, vai sair no Brasil pela New Pop. Sim. Não, calma aí, já saiu pela New Pop. Já saiu, já está disponível o mangá. Não é mangá, né? É coreano? Manhwa. Sei lá, não consigo. Pra mim é tudo mangá, só que do país diferente. Tudo quadrinho, gente. Tudo quadrinho. Vou prender todo mundo. Vou pegar pra ver. Cara, eu botei vários desses animes, manhwas, de sei lá do que, de outros países, na minha lista da Crunchyroll pra assistir, mas eu ainda não comecei por falta de tempo, mas eu tô muito disposto a assistir alguns e para ver como é que é. Eu já tinha visto um chinês que eu gostei bastante, que tava na Netflix. O cara explodiu um demônio e botou ele no corpo de um cachorro sapo, não sei das quantas lá, que é divertido. Depois eu pego o nome e falo aqui. Inventivo e criativo, né, cara? Mas é legal, é maneiro. Depois eu trago ele aqui pra poder fazer a indicação. Eu gostei, os primeiros episódios dele é legal, mas como é na Netflix, eu não assisti... Não dei continuidade porque acabo dropando da Netflix muito fácil. Então, não sei porquê. Ultimamente... Eu tô seguindo mais o conselho do Rafa, que ele já nos deu lá quando ele participou aqui do episódio do Cadê o 20. Já está no YouTube, vejam lá, tá sensacional esse episódio. Ele falou o lance do mangá, né, cara? Eu devo concordar com ele. Realmente, o mangá é melhor que o anime, cara. Você avança muito mais rápido na história. Sempre, muito mais rápido. Galera, então é isso. Fica as nossas indicações. Se vocês quiserem fazer novas indicações, deixa pra gente aí. Vou pegar essa sua indicação do Solo Leveling, Rafa, eu vou dar continuidade nele depois. Mas eu quero agora trazer a gente pro nosso bate-papo. E a gente vai falar sobre como que a gente joga RPG desde o início dos tempos. Nossa! Prepara o TED Talk aí. É quase isso, né? Eu vou ser o coach de como jogar RPG, né? Não faço isso. Quais são as... Não existe isso. Não existe. Se alguém te ensina a jogar RPG, falando que você está jogando errado, essa pessoa não joga certo, gente, porque não existe uma forma correta de jogar RPG, tá? A forma correta é como você se diverte. Existem regras que envolvem e você precisa interpretar um personagem. A interpretação dele cabe somente a você, porque você que é o personagem no final das contas. Mas a gente tem várias formas, né? Existem 3 meios que a gente trouxe para a discussão de hoje, que envolvem como existem as narrativas para jogos de RPG. Então, a primeira delas é o teatro da mente, né? Aquela galera que desde o início dos primórdios, desde que isso tudo aqui era mato, a galera não tinha tantos recursos para fazer com que os seus personagens fluíssem, então tudo funcionava no teatro da mente. Isso é ótimo, a gente vai falar um pouco sobre isso. A segunda opção que a gente vai falar um pouco, para você usar como base para jogos, são mapas e miniaturas. Você
impresso pra galera que joga presencial. Eu vejo vários vídeos muito interessantes na internet de como otimizar isso, mas aí eu fico pensando assim, gente, pra jogar RPG eu vou ter que ter um custo maior do que eu tenho na minha vida, sacou? Tipo, é um terceiro orçamento, eu tenho 3 orçamentos, a casa, o carro e pra jogar RPG, se for da TV, deitada numa mesa, com as paradas bizarras, não dá. E por último, a gente também tem as opções de jogar online, que hoje você vê aqui em boa parte dos canais na Twitch, que ela virou bastante popular também por conta pós-pandemia, a galera utilizando aí recursos de páginas, e a gente vai falar basicamente sobre o Roll20. Existem outros, a gente vai citar outros, mas a gente vai falar muito sobre o Roll20, opções que existem para você jogar aqui, como é que funcionam algumas ferramentas, para poder vocês, de repente, adotarem novas formas de falar, de jogar RPG ou trazer curiosidades para como você pode fazer, beleza? Então vamos dar continuidade para o nosso bate-papo. Vamos começar falando um pouco sobre Teatro da Mente, Paulo. O que você gostaria de falar pra gente sobre? Cara, o Teatro da Mente é praticamente como todos nós começamos a jogar RPG, né? A gente não tem o hábito aqui de board games, de war games principalmente, que é digamos, o pai do RPG, né? O RPG, ele vem muito do wargame, daqueles joguinhos de bonequinhos, de miniaturas, e o D&D nasceu muito, né, desse movimento, né, que eles, em vez de eu controlar um exército, eu não posso controlar apenas uma pessoa e fazer a história desse único soldado. Daí deu as origens da RPG, como já foi diversamente difundidos aí em livros, essa história. E aqui no Brasil foi mais uma questão mais socioeconômica de que realmente já era caro ter o livro. E comprar os dados específicos era complicadíssimo ainda. Então, os sistemas que tinham acesso ao D6, né, que a gente podia pegar do OR, do Banco Imobiliário, era mais difundido. Por isso que teve uma crescente grande aqui na época de GURPS e de 3DT, que usava esses dados, mas sim. Exato. Isso era uma vantagem desses jogos, porque como você não... É difícil você achar, né, em alguns lugares, por exemplo, cidades fora de grandes centros, é difícil você achar dados de... né? Hoje em dia, pela internet, tudo facilitou. Como só no dia do momento, gente. Isso. Então, era bem difícil. Então, os jogos que rolavam com dados de 26 lados somente, qualquer joguinho que você tinha essa opção de pegar lá e utilizar. Agora me diz, Paulo, sobre o Teatro da Mente, quais são as vantagens que a gente tem, eu vou fazer também alguns comentários sobre, de usar esse tipo de mecânica para poder fazer narrativas de jogos? Antes de falar da vantagem, eu tenho que falar o que é o de fato Teatro da Mente. Teatro da Mente é como a gente joga RPG usando apenas as nossas descrições e imaginação. A gente não usa o recurso de tabuleiro, não usa o recurso de miniatura. O mestre descreve totalmente a cena e os jogadores contribuem com as suas descrições das suas ações. Então a gente, juntos e das rolagens de dados, nós vamos construir essa história. Fora isso também, Desculpa, vou fazer um comentário. Fora isso também, ela tem aquela ideia de que, em conjunto, você constrói uma ideia de um cenário, de uma cena, ou coisas do tipo. Então, como se comportaria as ações, por exemplo, eu lembro de quando eu jogava, a gente falando sobre as cenas de luta, como a gente era muito viciado mais novo em artes marciais, a gente via os filmes, queria reproduzir nos jogos aquela cena específica do filme, o estilo de luta que aquele cara usava e assim por diante, né? Então você usava aqueles elementos que te inspiravam a jogar, para montar um personagem, para você imaginar ele realizando aquele tipo de ação, né? Então era bem legal. Outra, no caso, já entrando já nas vantagens, a vantagem é que você já fator socioeconômico, você não precisa ter um grande investimento para poder jogar RPG, além do livro e os dados. E fazer algumas xerox de ficha, né? No caso. Né? Ou às vezes nem xerox de ficha, anotava no caderno, apoio do caderno mesmo as estatísticas e se virava. Então o investimento para jogar RPG é baixo. Você também trabalhava o seu imaginativo, trabalhava a sua comunicação, porque você tinha que elaborar, descrever o que você for fazer, e o narrador tinha que descrever as cenas. Então, geralmente o narrador procurava ler bastante para ele conseguir ter vocabulário para poder
expressar melhor suas cenas. Então, alguns até escreviam, né, o que iam falar em algumas cenas, né, para ele poder ter interpretação e tudo mais. Então, acho que a vantagem é essa, esse desenvolvimento da comunicação do grupo e o baixo custo de você não precisar gastar dinheiro e tempo com material extra. Eu queria fazer, então, ainda um comentário sobre isso, porque como você tinha aquela questão do imaginário, de você fortalecer o imaginário, fazer com que a galera que estava ali envolvida, ela mergulhava naquilo ali e vivesse realmente como se estivesse interpretando a vida de um personagem. Então ela se preocupava muito com como que ele se comporta. Isso vem... Não que esse tipo de coisa não aconteça ainda no RPG. Muito pelo contrário. Isso é a base dos jogos de RPG. A gente tá falando aqui sobre o basicão mesmo. Tipo, você vai precisar imaginar a vida daquela pessoa, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, quais são os gostos, como que interfere as características daquele personagem no desenvolvimento da história dele. Isso faz parte do básico. Mas quando você jogava somente dessa forma, né, hoje a gente não pode dizer que a gente joga assim, porque a gente usa plataformas para jogar. Deixa eu chegar lá. Mas quando a gente... Mesmo nessa condição, a experiência do jogo, de você mergulhar nisso, se torna uma outra coisa. Vira realmente integrado na história, né? Tipo, você tá ali pra realmente ver que, tipo, é fulano de tal que tá falando. Não é simplesmente o personagem que tá falando. Agora, entrando na desvantagem, assim, ao meu ver, da mesma forma que exige um esforçozinho de comunicação, de expressar o que você quer fazer, não tendo esse retorno dos jogadores e até mesmo uma descrição mais simplista do narrador, dependendo da situação, o jogo tende a ficar monótono. Vou dar um exemplo. Vocês entraram numa sala e vocês encontraram 3 orcs. Estavam olhando com vocês com uma cara pouco amistosa e partindo pro ataque. Aí o jogador fala, eu saco a minha espada e ataco. Aí o segundo pensa, eu jogo bola de fogo. O terceiro fala, eu me escondo nas sombras e espero meu turno. Vira uma parada, tipo, só falar qual é a atitude que vai tomar. Não é, tipo, não tá mergulhado. Não tem descrição do cenário, o que existe. A pessoa acaba virando meio que mecanizada na parada. Exatamente. Assim, tem jogos e jogos. Alguns jogos, ele favorece muito o teatro da mente, ele até mesmo é pensado em jogar com o teatro da mente. Um bom exemplo, na minha opinião, é Vampira Máscara e o Sétimo Mar. O Sétimo Mar, ele exige ser jogado em teatro da mente. Por quê? Porque ele contempla nas regras que o jogador improvise. O jogador, ele tem que acrescentar características no cenário. Tipo, ele descreve parte do cenário. Se você fez uma luta na taverna e eu não descrevi que tem um lustre e o jogador fala, eu me penduro no lustre, agora tem um lustre. Porque ele tá adicionando, ele vai usando recursos dele pra poder fazer a coisa. Agora tem um lustre, ele vai construindo coisas na história. Se não tem um mesão pra eu me escorregar e fazer aquelas cenas de Deck-Chan, agora tem. Porque eu como jogador, eu como narrador, eu também sou mais um jogador e ali a mesma maneira que eles vão receber o que eu descrever, eu vou receber juntos vamos montar essa história. E a improvisação faz parte do Sétimo Mar. Eu queria também fazer uma menção honrosa ao Blue Rose, que na minha opinião ele é feito para isso também. Sim. Para descrição. Ele tem mecânicas boas também para você utilizar ferramentas e tal. Tem bons suportes, mas eu acho que ele funciona muito bem aprofundando o teatro da mente. Cara, é muito... até por conta daquela questão da intriga de corte, de todas essas partes, eu acho que ele funciona muito bem para isso. Ele pode ser jogado das outras formas também, mas ele essencialmente não é necessário. Então eu não posso jogar Tormenta no Teatro da Mente? Claro que você pode. Só que ele é um jogo, ao meu ver, mais legal das outras formas. Porque ele tem um lance estratégico, mas ele também tem recursos abstratos para poder você jogar. Por exemplo, é dito que a habilidade tem alcance curto.
é curto, gente. Se o narrador dizer que ele tá alcance curto, é curto. Se ele tá alcance médio, é médio. Não preciso descrever em metros, em pés, em quilômetros, sim. Não importa. Se a magia de alcance médio é médio. E se a minha flecha vai alcance curto, é curto. Não tem, é bom. Eu não preciso mensurar em metros. Tem a medição máxima, mas entre 0 a 9 é curto. Sim, não. Eu vejo muito que as opções que hoje você tem de narrativa, isso é facilmente driblável, né? Sim. Porque até vou falar um pouco sobre esse ponto, né? Tipo, quando você tá muito preso em regra base, né? Tipo, não, o alcance curto é 9 metros. Pô, mas o cara tá ali a 9 metros e 10 centímetros. Não me interessa. Ele não tá dentro dos 9 metros, ele não sofre nenhum dano. Quando você tira essa necessidade, cara, se a cena ficou bonita, se a situação ficou legal, tipo, caraca, não interessa. Não, o cara tá próximo de você, é o suficiente pra você acertar, sabe? Tipo, e aí eu acho que dá um dinamismo pra história muito legal. Outro também interessante, né? Eu esqueci de falar isso nas vantagens, mas essencialmente histórias de terror funcionam melhores um teatro na mente. Por quê? Porque o terror ele baseia no desconhecido. No momento que você mostra uma imagem do monstro, já torna menos assustador. Enquanto eu for falar só a descrição do como ele é, você não... Eu lembro do Caçaro contando uma história uma vez, de que ele jogou uma mesa, acho que não lembro se foi o Caçaro ou o Saladino. Minha memória pode estar me pegando peças agora, mas foi só muito tempo. Mas um deles falaram que eles estavam jogando uma aventura que se passava numa floresta e o mestre narrou a criatura de uma maneira tão assustadora que ele pensou em milhão de coisas. Depois ele foi descobrindo no final da aventura que a criatura que estava caçando e matando os jogadores era um tigre. Mas o jeito que ele descreveu o tigre, de uma maneira de um predador atacar rapidamente do vulto, pegar o personagem e arrastar pra mata, e você não vê na escuridão da noite, o cara de uma maneira tão... Podia imaginar 1 milhão de coisas, né? Mas era apenas um tigre. Mas eu lembro de uma... Nesse contexto, ele foi tanto assustador quanto o Alien. Sim, eu lembro de uma vez eu narrando uma aventura de terror, né? Eu virei pra galera e falei assim, é uma aventura de terror. Façam personagens baseados como investigadores de coisas de terror. Beleza. Vamos dizer que seria na pegada ordem paranormal, né? E aí eles montaram personagens com ocultismo, com isso, com aquilo. Eles brotaram na ideia deles lá de que... E eu falei, não, de fato, vai ter criaturas de um mundo oculto. Não necessariamente eu vou utilizá-las. De acordo com o andamento da história, a gente vê se a gente vai usar ou não, mas se vocês quiserem botar personagens nesse estilo, façam. E aí eu comecei a descrever parte da história, né? E tinha umas coisas pareciam rituais, coisas assim, né? Como eu descrevi a primeira cena, eles acharam já de primeira que era um ritual. Na verdade, só foi no final da história, né? Eles descobriram que, na verdade, não era nada oculto, era somente a metodologia que um assassino serial usava. Mas eles tinham tanto medo do que poderia acontecer, de se aproximar durante o ritual. Cara, vai invocar um demônio. Eram personagens humano normal, sabe? Como era uma aventura em GURPS, então eram GURPS 25 pontos, eram personagens que morriam com um peteleco, sabe? Então a ação deles durante o jogo foi de extrema cautela. Então eles mergulharam naquela história ali e realmente, acho que deu ênfase pro que eles queriam, né? Bom, a gente vai continuar falando um pouco sobre o Teatro da Mente no decorrer das outras, mas vamos pegar a primeira parte, né? Como foi a primeira evolução do Teatro da Mente, como na verdade surgiu até mesmo o RPG nos Estados Unidos com D&D, que existia lá as miniaturas de ferro, os mapas feitos nas suas cartolinas, impressões, coisas que a gente chama de recursos, né? Mas aquilo que faz com que todo RPGista morre de medo de gastar dinheiro com miniaturas. É quase entrar num esquema de pirâmide como é um esquema de card game. Miniaturas e mapas. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu, como colecionador de miniaturas, eu acho que eu tenho até medo de falar que eu gostaria de jogar uma aventura com
com miniaturas físicas. Eu acho que pra isso eu sou meio compulsivo. Mas já tive experiência. Meu irmão tem um conjunto de miniaturas que ele comprou uma vez e eu devo falar que é muito legal. É muito divertido você fazer isso, você montar cenário, você utilizar coisas do cenário para montar coisas que você tem ali no dia a dia pra montar um cenário, pra ficar interessante. Eu tenho alguns canais que eu sigo de artesanato, né, que eu acho interessante. Tem um cara que ele monta lá os paraísos Pokémons, que ele ensina a montar cenários feitos com EVA. Depois no próximo que eu acho que eu prometo que eu trago qual é o @ dele pra poder citar ele aqui, mas agora eu não vou procurar pra não ficar perdido nisso, né? E aí você pode utilizar das suas habilidades manuais, do que você tiver de característica que possa para incrementar isso. Eu acho que é lindo, fica uma mesa linda de RPG. Você já teve experiência de jogar com miniaturas, Paulo? Oficialmente não, cara. O que a gente fazia geralmente, quando a gente começou a jogar no D&D 3.5, ele de brinde veio um pôster de grid, né? Um lado era uma masmorra genérica e o outro lado era aquele grid branco. Sim. O que a gente fazia no máximo era usar o grid branco e colocar algumas tampinhas para representar nossos personagens ali para poder fazer um combate mais tático quando necessário. Principalmente por causa daquela regra de ataque de oportunidade que sempre gerava uma discussão quando a gente fazia no Teatro da Mente. Então a gente resolveu usar o tático para acabar com isso. Aí chegou um momento que a gente pegou... Na Jambô tinha um livro, eu não me recordo o nome agora. Eu tinha ele, não sei pra onde ele foi parar. Era um livro azul, ele vinha com vários tokenzinhos pra destacar. O que eu fiz? Obviamente, como eu sou pão duro, eu não destaquei. Eu tirei chacos daqueles papéis cartões todinho, colei num papel... Aí eu colei num papel de gramatura mais alta, recortei e fiz os tokens. Legal. Eram os quadradinhos que tinha. E eu usava aqueles tokens ali, a gente tinha um saquinho cheio daquelas fichinhas de token. Quando a gente precisava, a gente fazia. Então, algumas criaturas eu até imprimi mais algumas mais xerox, né? Tipo esqueleto. Pô, eu posso usar de 1 a 10. Então, eu imprimi vários, né? Esqueletinhos. Legal, eu colocava maneiro. Ali. Então, antes da aventura começar, eu ia pra sala. Eu montava, por exemplo, a gente jogava na casa de um amigo nosso, que era uma laje. Então, às vezes, eu subia antes dele, quando eles estavam ali lanchando, conversando, eu subia lá, já separava as fichinhas que eu usava, botar atrás do escudo, pra quando chegava na parte da luta eu já só adicionava ali. Eu queria fazer uma menção, né, pra galera que começou a conhecer RPG porque viu Stranger Things. É literalmente aquilo que as crianças faziam na garagem, na garagem não, no sótão da casa deles, né, sótão não. Eita, no porão da casa do Mike, né? Daqui a pouco surge o Demogorgon e pá! Bota na mesa lá o bonequinho deles lá e eles ficam naquele nervosismo, a rolagem de dados e tal. Cara, eu lembrei uma coisa, eu delimitava as paredes com lápis. Cara, a gente desenhava, a gente tinha blocos de caderno que a gente desenhava os mapas e a gente ia fazendo o traçado do que a gente tinha desenhado. Chegou um tempo, cara, que eu lembro que um dos nossos jogadores, acho que foi o Davi, ele pegou, fez um molde ali, né, com papel sulfite, né, ele desenhou os traçados, aí ele botou num papel cartão de gramatura mais alto que eu usava com meus tokens, e ele colou um contact. Caralho. E aí a gente usava com aquele pilô de professor, de quadro branco. Uhum. Sim. Desenhava ali a sala rapidinho ali naquele pedaço de papel cartão, ali as divisões pra gente poder rapidinho representar as salas. Cara, muito bom, né? Cara, eu ficava muito empolgado quando a gente usava alguns recursos, né? Seguindo nessa linha do Tolkien, né? Tem um amigo que a gente até comentou numa semana passada, o Fabrício. O Fabrício hoje ele mora no Japão, mas é um cara que vira e mexe, eu mando mensagem pra ele, cara, vê se um dia você consegue ver a gente lá na live e tal. O Fabrício, ele montava os cenários assim, ele usava algumas vezes as miniaturas do meu irmão pra montar as cenas de luta. Ele tinha algumas também, levava pra complementar. E aí ele botava, além disso, ele já levava, ele tinha uma caixinha de som, aí tinha um notebook, ele tinha uma
condição financeira um pouquinho melhor que todo mundo, um dos que tinha uma condição financeira um pouquinho melhor. Aí ele levava as caixinhas de som, ele já botava lá a ambientação com a música que ele queria. Ele botava, ele tinha realmente um roteiro pra toda aquela etapa ali. Era muito maneiro. Sim. A gente usava música bastante. O Igor usava mais música do que eu. Eu botava em alguns momentos oportunos. O Igor, parece um filme. Cada momento tinha a sua trilha. Ele pensava nisso. Sim, eu gostava de usar a música principalmente em diálogo. Deixar uma musiquinha de fundo no diálogo, entendeu? Pra dar aquele clima. Quando tinha roleplay fixo no grupo, sabe? Estavam se conhecendo, dialogando uma parada. Aí eu colocava uma musiquinha de fundo, me amarrava. Não só em batalha, em outras coisas do gênero, não. Não, e às vezes a música complementava a cena. Eu lembro uma vez que a gente tava jogando um cenário do Igor lá, que eu joguei a primeira temporada do Whispers. Mas eu não cheguei a seguir. Mas eu lembro que uma coisa que morreu um personagem, acho que é um personagem da nossa amiga Narinha, né? Que era casada com um personagem do Japa, se não me engano, né? E ela morreu na história. E a cena de luta, o Igor foi maligno. Porque ele pegou aquelas músicas de série, de luto, e ele botou a música daquela banda Alter Brides, né? Isso. Alter Brides. Alter Bridge, o nome. Tipo os sucessores do Creed, entendeu? Do Creed. Cara, mas assim, a música casou de uma tal maneira, a letra casava com um sentimento. A letra é muito triste. Não tinha um cara barbudo que não tava em lágrimas naquela porra. Cara, o Mr. Jack Sullivan, sem sacanagem, ele chorou, cara. Ele nega, mas ele chorou. Ele olhava pra ele... pelos olhos. Entendeu? Porque essa cena foi a cena pós-enterro, entendeu? E aí quando ele chegava em casa, sozinho, eu botava essa música de fundo, entendeu? Cara, foi pesado. Isso foi final de temporada. Essa acontecimento, tipo, terminou a campanha, o ato da campanha com essa cena. Com esse peso. Caraca, mano. Foi devastador pro jogador. Tipo, foi emocionante, foi maneiro. Foi devastador no momento, cara. Realmente, meus olhos já estavam afogando, né? Já tava na natação, já. Mas eu acho que esse recurso é bem legal. Ele foi uma evolução do que a gente começou a fazer. O Paulo citou exemplos, né, de como a gente poderia usar recursos, né. Agora o Paulo falando, eu tô pensando aqui em narrar umas mesas presenciais aqui em Taubaté e tal, tem os eventos. Poderia montar uns grids assim em branco com umas tampinhas de Coca-Cola colado com tokens e levar pra galera usar. Ia ser maneiro. É maneiro, gostei da ideia, vou fazer. O que outra coisa também que fazendo, entrando nessa parte de materiais no presencial, uma coisa que eu fazia bastante era próprio. Eu fazia, por exemplo, um NPC deixou uma carta, eu escrevia a carta à mão, ou então eu digitava com uma fonte aquelas bem rebuscadas assim, e imprimia e eu envelhecia o papel. Nossa, com borra de café. Eu envelhecia o papel, às vezes queimava ele. Pô, minha mãe odiava, porque eu fazia uma bagunça na cozinha. Mas eu fiz o papel, eu fiz um pergaminho de uma história de trevas. Eu fiz um pergaminho contendo um ritual mágico que eles conseguiram, e eles ficavam segurando o pergaminho como se fosse de fato. E isso ajuda na imersão. Isso já entrando nas vantagens, cara, ajuda muito ter uma linha guia do que o seu personagem está fazendo em posicionamento, ajuda a melhorar a imersão de você estar nas histórias e alguns recursos, e também ajuda a pessoa que caiu de paraquedas na RPG, não tem nenhuma referência, tentar visualizar melhor, porque às vezes descrevendo, a gente talvez por uma falha de comunicação, a gente não consegue passar exatamente como a criatura é, e a pessoa pode imaginar uma coisa que na verdade é outra. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes quando o Igor também, às vezes ele escrevia uma coisa, né? Eu pensava de uma maneira, quando ele mostrava a foto do personagem, aí eu, caralho, diferente do que eu imaginei. Isso acontece comigo lendo o livro. Tem muito exemplo assim, né? A gente costumava também mais, quando meu grupo de RPG, quando eu era moleque, a gente costumava usar fotos, né, como exemplos, né? Sim. Então, ou usava coisas de revistas, ou pegava alguma coisa na internet, citava, ou
citava exemplo de um filme, de alguma coisa assim. Era bem interessante também, ajudava bastante na imersão, como se vestia. Claro que teve a fase do Matrix, todo mundo vestia sobretudo, usava roupa preta, óculos escuros, mas era o basicão. Ou o X-Men dos anos 2000, que todo mundo usava a mesma roupa. Vampiro, cara, isso foi uma desgraça de mesa de vampiro, cara. Nossa, todo mundo queria ser os X-Men noturno. Porra, agora, a desvantagem é exatamente a antítese do teatro da mente. Enquanto no teatro da mente você gasta nada ou pouca coisa, o jogo com miniatura e props, você vai gastar tempo e dinheiro. Muito dinheiro. Sim. Assim, mesmo que você utilize recursos mais baratos, por exemplo, como a gente citou aqui, né? Não, vou usar uma tampinha de garrafa para fazer o token, colar uma imagem na tampa. Vai ter que comprar refri, vai ter que pedir pra comunidade aí, pros vizinhos. Não, você tem um tempo para você executar isso, né? Porque hoje em dia a gente entende melhor que tempo é dinheiro, né? Então, isso tudo faz parte, né? Você vai gastar recursos. Muitos recursos para poder fazer isso. Papel, impressão, se você quiser. E outra coisa também, ao mesmo tempo que pode ajudar, mas também pode atrapalhar em alguns sistemas. Você pode podar a imaginação dos seus jogadores. Tipo, eles vão ver um mapinha de colorido ali, cara, eu queria ter um lustre pra me pendurar e coisa, e eu vi que no mapa não tem. Então, não sei o que eu vou fazer. Eu queria, eu não sei, caraca, eu não sei o que eu faço aqui. Então eu vou começar a agir de forma mecânica e tática como no videogame. Eu vou andar com 5... Mestre, eu ando 5 quadradinhos e ataco esse cara aqui. Tira um pouco do dinamismo. Tira um pouco do dinamismo da coisa, né? Cara, e agora, aí depois de algum tempo, a gente começou a ter os recursos online para utilizar, né? Então, o principal deles, mais utilizado, acredito eu, o Roll20, mas também a gente tem várias outras plataformas, né? Como Fantasy Grounds. Quais são as outras plataformas que pode ter? Tem o Albert e tem uma brazuca também, que é o RRPG Firecast. RRPG Firecast. A gente, inclusive, tava dando uma pesquisada nesse também, né? Provavelmente o vampiro rola nele. Sim. E a gente tem várias opções. Eu queria começar a citar uma coisa, né? Tipo, como eu era da escola raiz do Teatro da Mente, eu tive um certo delay para me adaptar ao uso dos recursos online. Pra jogar no Roll20, pra mim era muito difícil. Foi gradual. Eu comecei jogando com os amigos pelo Discord. A gente usava algumas imagens, jogava as imagens de acordo com o que acontecia. A gente teve uma adaptação inicial para isso. Aí depois voltei a jogar com o Paulo, aí ele já usava mais recursos no Roll20, mapas mais complexos, batalhas mais elaboradas, token para cada criatura, e aí eu tive um certo delay para me adaptar. Coisa de velho, tá, gente? Quem parece até que não cresci utilizando tecnologia, mas conforme você vai ficando mais velho, você tem mais preguiça de fazer isso. Mas, cara, depois que eu me adaptei, eu acho que foi a melhor opção. Não é a melhor opção para você jogar RPG. A melhor opção para você jogar RPG é estar com um grupo de amigos reunidos no espaço físico onde todo mundo pode interagir naquele momento. Mas pra mim, que moro em outra cidade, boa parte dos meus amigos estão no Rio de Janeiro, eu moro aqui no interior de São Paulo, em Taubaté. Isso virou quase que um porto seguro. Sentar com a galera, jogar RPG, virou pra mim caraca, hoje é dia do jogo, hoje é dia de descomprimir, e isso relaxa. Inclusive, hoje eu tava falando assim, galera, tem uma mesinha pra gente jogar hoje? Não, porque eu tô precisado. Mais tarde a gente vai jogar com a galera do Cadê o 20. Paulo, você que é o mestre Ultra Power do Roll20. Cara, vocês botam cada título pra mim, cara. Daqui a pouco eu tô ganhando Darneres aqui. O caraca, especialista em Brew 11, mestre do Roll20. Caraca. Eu gosto de puxar seu saco, Paulo. Paulo, eu gosto de zoar você o tempo inteiro, mas nenhum dos títulos que eu te coloco são injustos. Tá? Eu posso te colocar outros títulos que sejam zoando a sua cara, que também não são injustos. Mas com certeza eu mereço, né? Porque eu fiz pra merecer.
Faz. Não duvide disso nunca. Tô errado, ô Igor? Tô errado desses títulos que ele ganha? Nem um pouco, eu tô rindo pra caraca aqui. É porque eu tô mutado justamente pra não atrapalhar o Void, mas assim... Cara, na moral, tanto os títulos que são na hora do ódio como os que são na hora da rasgação de seda, todos eles são super merecidos. Isso sempre acontece. Os do ódio, eles são cultivados com sabor de veneno. Eu posso dizer que o que vocês ouvem em live, né? Metade dos xingamentos que eu ouço offline. Porra! Me xingam sem amarras. Dependendo do dia, e também tem o... Dependendo do dia, inclusive, quando eu tô sozinho aqui, filha da mãe do Paulo, filha da mãe, ele me sacaneou nesse negócio. E aí eu vou xingando ele por fora também. Mas vamos lá, galera. Paulo, eu vou te fazer várias perguntas sobre o Roll20. Queria que você me ajudasse o nosso público a elucidar o que você pode usar de recurso, né? A primeira coisa é mapas. Por que você gosta de usar mapas complexos dentro do Roll20? Então, isso entra na vantagem e desvantagem do Roll20 e de qualquer VTT que vocês forem usar, jogar online. Você vai achar muito mapas aí. A dica que eu dou, se você não tem tempo ou habilidade para poder fazer seus próprios mapas, tem muitos grupos no Reddit em que vários ilustradores e criadores de mapas dão amostras grátis, vocês usarem à vontade. Só que o contrapartida geralmente não é exatamente o mapa que tu quer. Você vai achar um mapa de um castelo, mas é exatamente as áreas que você pensou para sua história. Então, você geralmente vai ter que construir a história a partir da ilustração e não ao contrário. Então você primeiro vai ter que pegar aquela ilustração e construir a história baseada naquela imagem. Tá, mas vamos lá. Tem uma história que eu escuto sempre nas lives da Jambu, que se tem mapa, tem batalha. Isso é uma realidade? É uma realidade. Porque se você não vai... você pode... Ou tem mapa, ou tem recursos narrativos que você precisa colocar. Geralmente, nos mapas, a galera mostra muito, por exemplo, na primeira temporada de Luminary, eu botei vários NPCs ali espalhados na taverna, em que eles não quiseram interagir, mas que facilitariam muito histórias. E algumas pistas estavam na própria taverna. Coisas que eles poderiam, de alguns NPCs estavam lá fazendo certa conversa. E, óbvio, eles exploram a história do jeito que quiser, mas eu deixo coisa. Se tem um mapa, pode não ter combate, mas tem alguma coisa ali que os jogadores não estão ligados. Porque eu não boto o mapa gratuitamente. Eu tô contando até uns detalhes que tô até facilitando a segunda temporada. Mas tipo, várias NPCs que podem virar aliados ou inimigos estavam em alguns mapas. O mapa de cenário de cidade é apenas uma orientação geográfica mesmo. E o mapa de Luminary é exatamente correspondente com o que vocês estão visualizando. É apenas uma representação ali, vou falar assim, simplista. Assim, tipo, muita gente fala assim, como é que tá a cidade não tem ruas? Cara, não é pra ser um street view de Luminary. É pra ser só de mais ou menos tanto a distância de cada ponto localizado. Podia botar um mapa mais simples ainda. Agora, o mapa assim, de combate, eu geralmente penso o combate de acordo com o mapa e eu coloco recursos visuais até mesmo para os jogadores usarem. Sim. E não é só tem combate, às vezes o mapa tem armadilhas, o mapa tem tesouros, o mapa tem muitas outras coisas, mas o mapa nunca está de forma gratuita. Se você bota um mapa, se der o trabalho de fazer um mapa, que você não poderia simplesmente fazer no teatro da mente, é relevante ele estar lá. Eu gosto do mapa por uma coisa que me ajuda muito na narrativa, tá? Eu, como mestre, eu gosto de usar mapa porque eu vou pensar naquela cena, vou montar... A gente utiliza uma ferramenta para criar os mapas, né, no canal, que a gente adquiriu, para poder montar isso e trazer o elemento que a gente quer mostrar para vocês. Quando eu utilizo esse recurso, o que me vem de primeira mão? Eu quero falar para eles desse ponto.
Eu quero que eles saibam que existe isso aqui no mapa. E se eles tiverem alguma dúvida sobre o que é aquilo ali, como funciona, parará pão duro, eles vão chegar lá e vão falar assim, cara, o que é isso aqui no mapa? E eu vou descrever pra eles o que é aquilo dali, como que funciona. De repente aquilo pode dar uma mecânica pra eles. Isso também, já que você deu uma dica pra segunda temporada de Luminária, eu estou dando uma dica para Gunnor. Eu penso o seguinte, se tem o mapa, ele é para complementar ou ao mesmo anunciar coisas que eu não estou dizendo, estou mostrando. Porque se eu apenas escrevesse tudo, eu não preciso do mapa. Eu fico no teatro da mente. Então, o mapa, ele não pode ser simplesmente gratuito só porque eu achei esse mapa muito da hora e vou colocar. E tem aquele detalhe, o mapa, ele ainda é uma visão limitada. É uma visão top-down da coisa. As pessoas estão vendo de cima com uma espécie de visão de Deus ali. Aos olhos do personagem, tem que dizer exatamente os olhos do personagem, do que ele está vendo. O Real 20, na sua versão Premium e Pro, ele tem uns recursos de luz dinâmica. Então, eu posso limitar o que o jogador está vendo ou não. Isso pode ser... E aí isso você causa vários distúrbios na nossa mente, porque isso acaba com a nossa vida. Mas vamos lá. Por que você gosta... Onde que você acha que é a melhor forma de usar o projeto de luz dinâmica? Eu acho que mais... eu tenho notado, até experimentado diversas formas, eu acho mais interessante quando você quer ocultar uma coisa que você quer instigar a exploração. E principalmente assim, se eu tô tentando ocultar uma coisa dos jogadores, é porque há forças que querem que os jogadores vejam naquilo. Tipo, se tem algumas forças antagonistas aos jogadores, então eles estão agindo pelas costas dele, no momento que eles não estão vendo. E também, da mesma forma que eles estão vivendo a vida deles, os NPCs estão vivendo a vida deles também. Então, tipo, o vilão não tá preocupado com os heróis. Às vezes, o vilão da minha campanha de Luminária não sabe nem que eles existem. E pouco importa. Eles ainda não fizeram nada. Quer dizer, agora fizeram. No final da temporada fizeram. Eles não fizeram nada até aquele momento que, cara, pra eles era apenas um imprevisto, algo momentâneo. Eles e um castor que comeu alguma coisa, ou um esquilo que roubou mantimentos, é mesmo um empecilho. É apenas o insignificante e passável. Agora, quando eles fizeram uma coisa que começou a incomodar, de fato, há uma possibilidade de atrapalhar os planos, aí os vilões começam a direcionar, olhar pra eles. Sim. Aí, já que você entrou nessa parte, né, sobre elementos jogáveis, né, personagens, vilões, quando você joga com o recurso do Roll20, eu não quero colocar ficha no Roll20, eu vou usar as fichas como mestre, né, eu vou usar os recursos que eu tenho aqui e vou só usar no Roll20 as fichas dos personagens. Mas por que você gosta de ter o recurso ali no Roll20 das fichas das ameaças também? Cara, pra cidade. O tempo que você vai, principalmente quando você está fazendo stream, ou o tempo de jogo de vocês é limitado. Ok, eu tô jogando na minha casa, mas o que significa que eu tenho 5 horas do meu dia? Às vezes, como muitas realidades da vida adulta, a gente tá jogando depois de um dia de trabalho cansativo, e se você trabalha de home office como eu trabalho, as costas já tá pedindo, meu amigo, só deita na cama, eu não aguento mais ficar na cadeira. Por mais que a cadeira seja ergonômica, que tenha as almofadinhas, tem hora que teu corpo não aguenta mais. Você precisa se alongar e tudo mais. Voltando, eu prefiro uma questão de praticidade, porque eu entendo que o meu tempo é precioso e dos meus jogadores também. Então, eu perder tempo da narrativa pra eu ter que usar a ficha, quando eu podia simplesmente pegar uma ficha, arrastar no Roll20 e ele aparecer, é muito mais fácil. Então, eu tenho esse trabalho prévio de preencher as fichas ali. Em breve, isso vai ser contornado, porque a Jambô já está em conjunto com o Roll20 para lançar o compêndio. Então, quando você compra o livro no próprio Roll20, o compêndio, um clique você adiciona tudo, você não precisa preencher mais nada. Mas enquanto isso não existe, é no braço. É no braço. Então eu prefiro preencher o que eu vou usar na história. O Crônica de Elis tá tudo preenchidinho lá. Quando eu vou usar as fichas, tá lá. E os mapas que eu já fiz, eu já boto tudo na camada de mestre, porque você usa usar. Quando eu precisar, gente, apareceu isso, ele já está na camada de mestre. Eu só troco a camada. Sim, então eu faço esse preparamento prévio pra me facilitar, pra eu não perder tempo. Porque, cara, é muito chato, apesar de tudo bem acontecer, mas ainda assim é chato
você parar pra consultar a ficha do monstro. Ou parar, você não marcar com post-it ou com um marcador de página, a página não está de ficar ali folheando. Esqueci. Cara, isso já aconteceu também comigo em live, não tô dizendo coisa, mas eu sei que é chato. Pra quem tá, porque quando a gente tá falando de quem tá ouvindo, né, a live, e realmente, pra quem tá ouvindo, a gente ficar consultando, falando sobre, ou especulando sobre alguma coisa que não tá ali dinâmico pra eles, cara, muitas das vezes você vai olhar assim, estão enrolados, não vou assistir mais essa live. Mas vamos falar pra quem tá jogando. Cara, você só arrastar, né, vamos dizer que a gente vai jogar pelo Roll20, mas a gente não vai transmitir, né, a galera tá jogando e tal, só pela diversão. Cara, se você pegar e arrastar a criatura ali pro mapa, pra eles enfrentarem naquele determinado momento, criou alguma coisa pra isso, cara, isso é formidável, porque como a gente começou a jogar, né, tipo, e eu falo, tipo, eu demorei um pouquinho pra me adaptar, porque tem a questão de movimentação, as regras básicas, a gente gosta muito de usar as regras de movimentação, de espaçamento, como é que funciona aquele ataque naquele determinado situação, qual vai ser o seu posicionamento em relação aos inimigos e em relação também aos seus aliados, para você não afetar eles e afetar também o restante do pessoal. E aí você fica pensando muito na questão da estratégia. Só que, cara, fica muito mais dinâmico com tudo pronto. E a história que, às vezes, durante 1 hora ia andar 10 minutos... De repente andou ali aquela 1 hora, foi produtivo, a galera, ou de repente você conseguiu fazer um combate bem grande, né, que foi dinamizado e tal. Eu acho muito legal, eu acho muito divertido estar com tudo pronto ali, só trazer a ficha. Dá uma coisa que os jogadores precisam, tipo, da diversão estar mais fácil. Eu acho assim que a jogar online no VTT, ele é um equilíbrio entre o teatro da mente e o jogo de miniatura. Você consegue focar só em um deles ou usar os dois em momentos distintos. E você também, não que você não tenha um investimento, tempo, já falamos aqui que é dinheiro, igual dinheiro, você vai gastar um tempo preparando, mas uma vez preparado, você vai usar para infinitas mesas. Às vezes, para mim, a desvantagem do físico, do presencial, é que eu vou preparar, às vezes, um jogo que só vai ser para aquele jogo. Sim. No Roll20, eu vou ter um trabalho só, tipo assim, eu preenchi todo o livro, mas tá ali. Quando eu quiser fazer uma aventura em Aslot, os esqueletinhos estão lá pronto. Exato, E eu acho que também entra aquela outra vantagem que a gente tem, né? Tipo, cara, você às vezes tem mais de um grupo de RPG que você joga. Sim. Sabe? A galera pode ter lá várias suas fichas adicionadas. Você já tem um mapa, às vezes você quer contar uma história de tormenta, tal lugar, sei lá, tipo, em Sambúrdia, outra você quer montar uma história nas Montanhas Uivantes, você só vai, tipo, utilizando os recursos que você já adicionou. Você vai, como eu falei, você vai ter que fazer histórias baseadas na imagem que você for pegar, ou você vai perder um tempo de fazer seus próprios mapas, seus próprios tokens. Tem muita gente que oferece seus serviços de ilustração aí, se você não tiver tempo ou habilidade para poder fazer o seu próprio material, mas e também eu aqui no Horda eu faço os meus próprios mapas. Eu tenho um conhecimento de design limitado na minha área de formação. Eu sou editor de vídeo. A parte gráfica eu não sou. Eu sei alguma coisa, mas eu não sou extremamente bom. Não sou como o Hélio Oliveira, que apareceu aí na live aí, que é um excelente design. Aliás, siga lá o perfil dele no Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição. Ele tá fazendo um perfil de portfólio lá de motion design, que só tem trabalho fantástico. Eu vou até abrir aqui o Roll20 e eu vou te fazer uma pergunta baseada no que a gente tem de campanha. E eu vou justamente abrir Luminário, porque a gente vai sofrer daqui a pouquinho com Luminário, né? Daqui a pouquinho tá voltando a segunda temporada. Você utiliza um recurso de mapa que você tem como mudar a imagem que você queira do mapa, você pode adicionar, deixar uma coisa oculta para os jogadores mais visível para você por conta das camadas que existe. E você,
por conta disso, eu pelo menos quando eu utilizo esses recursos, pra mim é muito mais fácil porque a minha cena já tá montada, né? Você só vai ali, não, já que eles dinamizaram dessa forma, vou adicionar essas criaturas aqui porque vai ficar por conta do que aconteceu em X momento. Vou adicionar essas outras aqui por conta de aconteceu em outro ponto. E de todos esses recursos, o que você acha mais válido pra galera que quer jogar aqui, ver as suas lives lá na Jambô, ver as lives em outros canais? Eu vou falando aqui sobre vários canais que a gente tem a opção aqui, cadê o 20 de citar? Vou falar deles porque eu sou puxa-saco deles mesmo, gosto da galera de lá, mas que utiliza esse recurso. Você acha que a vantagem para você explorar os recursos mais do Pro ou avançado do Roll20, ou dá para jogar só com recurso que é de graça? Cara, por muito tempo a gente jogou com o Roll20 de graça. O problema do Roll20 de graça é que ele não tem a luz dinâmica, que eu acho que acrescenta demais pra uma narrativa, dependendo da narrativa que você queira. Eu tenho uma pegada um pouco, já falei N episódios aqui do Quiosque, mas se esse aqui for o primeiro, eu digo que as minhas campanhas sempre têm uma pegada de fantasia sombria. Então eu boto elementos de terror na minha história. Então é interessante eles não ver tudo. Eles têm uma visão limitada da coisa. Então se eu revelo todo o mapa, eles vão, mesmo que não esteja ali fisicamente, eles estão visualizando como jogadores. Então é difícil evitar o elemento de descoberta, né? Quero gerar nisso. A tensão de virar cada corredor e não saber o que se deparar. Então, né? Eu gero isso com a luz dinâmica. Eu tenho o poder de gerar essa sensação neles. E eles ficam meio pilhados mesmo, porque eles não sabem o que tá oculto ali no mapa. Se vocês verem os últimos capítulos de Luminari, a cada esquina daquelas cavernas ali era uma tensão. Era o inferno, não era tensão, não. Tá usando o termo errado. E eles estavam muito crentes que eles teriam ver o mesmo subterrâneo que eles viram no Game Coisa. Não, que eu mudei completamente. Eu criei um mapa de forma que ele é modular. Eu só troco as imagens. Depois eu xingo eles no off, gente. Não vou fazer vocês sofrerem com meus xingamentos aqui do Paulo. Cara, eu queria que você citasse. Eu vou também fazer a minha dica pra galera. Eu respondendo a sua pergunta, assim, dá pra eles jogarem? Sim. Mas assim, você vai ficar. O problema é, se você tem um grupo fixo, se tem mais de um grupo, isso é um problema pra você, porque o HD que eles te oferecem, a nuvem, é muito limitado. Você pode upar pouquíssimas imagens e as imagens não... E imagens de mapas geralmente é pesada. Então nem todos os mapas você vai conseguir upar. Então eu sei que é puxado, porque infelizmente o Roll20 é em dólar. Ele não teria que fazer várias contas. Tem essa gambiarra aí que é horrível, mas eu acho que é interessante se você tem um grupo e joga fixo sempre, cara, faz uma vaquinha, uma vez por ano, assinatura anual. Faz a vaquinha entre jogadores aí. Se você tem vários jogadores, melhor ainda, você vai ficar diluído mais ainda. Mas, cara, é o mesmo esforço que vocês fazem pra comprar um livro. Então, eu acho que vale muito a pena vocês investirem na conta Premium, né, que é a intermediária. A Pro eu não recomendo, porque só se você for dev, né? Desenvolvedor mesmo de jogo, que os recursos extras pra se você for realmente dev, se você fazer aplicações, plugins, fichas. Se isso não for a tua vibe, não é tão interessante assim, não. Não precisa. Só se você for um canal de stream grande, que você quer fazer mapas muito complexos, com animações, também é válido, mas coisa que você consegue fazer com plugin externo também. Agora, a experiência interna do Premium, eu acho que é super satisfatória para um grupo casual ou para um canal que esteja começando. Acho que vale esse esforço de vocês transformarem a conta Premium, ter esses recursos a mão. Tem esse trabalho aqui no Ola, de faz esse movimento de comprar, e esse ano até mesmo a própria comunidade nos ajudou, com o Pix ali, abateu parte do valor, que é realmente dólar salgado, mas tipo, é um investimento futuro que é um grupo conversando e pensando, cara, faz aquela vaquinha. No meu grupo tradicional, que eu jogava desde o ginásio, a gente fazia todo mês uma vaquinha, a gente botava um porquinho e a gente botava lá um valorzinho. No final do ano a gente via quanto a gente juntou e comprava as coisas nas feiras que a gente ia, né? Nas XPs da vida. A gente comprava, fazia uma poupança, né?
Poupança do RPG. A poupança do RPG, o porquinho do RPG. Cara, eu queria só fazer um comentário sobre isso, né? Tipo, porque o primeiro comentário é pra quem transformar o seu canal num canal de entretenimento. A experiência, ela precisa ser dinâmica pra quem tá te assistindo. Não que a gente possa falar com tanta propriedade, a gente tá bem novo aqui, mas eu tô falando, na verdade, como consumidor. Além de produzir, a gente produz material aqui pra Twitch, porque a gente é consumidor de material da Twitch. Então a gente assiste várias lives. Então a gente tem as lives que a gente gosta por conta do material criado, que a narrativa, por conta dos personagens, mas também a gente tem aqueles canais que a gente admira porque eles criam um material incrível, tipo de dinâmica de jogo, mapas bonitos. Então tem esses recursos e isso agrada como um entretenimento. Então quando você tem alguma coisa que facilite o jogo para tornar ele mais dinâmico, eu recomendo muito que você o faça. Agora não, cara, eu só jogo um tipo de sistema, apesar de ter uma mesa, eu tenho uma mesa que eu só uso o mapa só pro momento de uma batalha, só para na verdade a gente usar as regras ali de combate ali naquele momento. Eu recomendo que você utilize dessa forma, faça isso, né? Eu vou usar esse recurso só para dinamizar ali no combate, para me facilitar, até mesmo para contar pontos de vida e pontos de mana, porque eu queria fazer esse comentário, mas tipo, facilita muito, né, porque termina a live, termina o jogo, você não precisa ficar com uma ficha toda apagada, toda coisa. Apesar de ser o recurso mais caro de todos, porque exige que você tenha um computador para você jogar, exige que você tenha um pacote de internet para você fazer o jogo. É muito difícil de jogar pelo celular com o Roll20. Na verdade, eu como pessoa acho impossível jogar com o Roll20. Ele tá em beta ainda, ele não tá 100% não. Exatamente, é horroroso. E para mim não funciona. Então ele funciona para jogar D&D. Qualquer outra coisa fora de D&D não funciona. Ah, tá, entendi. Então, se você já tem esses recursos básicos, até porque ele não exige um computador super poderoso para você jogar. Um computador que tem acesso à internet, você consegue. Vai demorar um pouquinho para carregar o mapa, alguma coisa assim do gênero. É mais conexão do que o computador em si, porque ele não exige placa gráfica para você jogar no Roll20, né? Então, eu recomendo, utilizem, explorem esse recurso, aprendam, porque vale a pena, é um recurso muito bom, dinamiza e dá... Só lembrando aqui que o Rafico colocou, né? O recurso de iluminação, o valor tá de R$ 249,34 ao ano. O nosso ficou um pouquinho mais caro, que o dólar ainda estava um pouquinho mais caro quando a gente pagou. A gente pagou quase 350, né, Paulo? Só que uma coisa, Rafa, não é só luz dinâmica, é o espaço no HD. O que realmente vale a pena é espaço. É o espaço. O espaço no HD é para organização dos seus jogos, cara. Por exemplo, pra gente, nessas nossas necessidades aqui, a gente não realmente precisa. Sim. Porque a gente tem muitas mesas, não só online como offline, e a gente usa arquivos muito pesados. A gente precisa de muito espaço. Usa bastante isso. E é isso, galera. Não vamos nos alongar mais. Então, a gente apresentou 3 opções. Se você quiser apresentar novas, se você quiser conversar um pouco sobre outros recursos que você utiliza também, chama a gente nas redes sociais. Aproveita a oportunidade, dá um apoio pra gente nas nossas redes. Segue lá YouTube, Facebook a gente não tem, Instagram, TikTok. A gente tá começando a alimentar tudo com vários recursos que a gente, com tudo que a gente produz. Também aproveita o momento, se você gosta do material que é criado aqui pelo Orla, pensa qual é a opção que você tem para se inscrever aqui no canal, porque você tem acesso ao nosso conteúdo que a gente cria. Então você pode usar o exclamação conteúdo para você ter recurso para você utilizar nas suas lives. Então tudo que a gente produz tá lá no exclamação conteúdo e você pode usar sem problema nenhum. Ninguém vai falar assim, você roubou nosso mapa. Não, a gente faz para quem apoia. Você assinar o canal, você pode utilizar isso na sua live sem problema nenhum, porque a gente cria pra comunidade, é de fã pra fã. Beleza, galera? Paulinho, suas despedidas? Quero saber de vocês aí, pode deixar esse vídeo vai pro YouTube,
Então, eu quero saber de vocês aí nos comentários que tipo de estilo é o seu, qual você gosta mais, se é o Teatro da Mente, se é o jogo com miniaturas, o misto dos dois. Quero que vocês falem aí nos comentários aí qual o estilo. E não esqueça de vocês darem também o like de vocês aí, a se inscreverem e compartilhar o quiosque. E não só o quiosque, como também recomendo assistir as outras mesas aí, que vão estar aí no finalzinho aí das recomendações. E demais, gente, eu me despeço de vocês. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que amanhã tem, o Rafinha tá fazendo, certamente é legal, mas um mapinha, é porque trocou ali. Uma mapinha com miniaturas é bem show também. A gente também gosta. Amanhã nós temos Reinos de Ferro, tá, aqui no canal. Então a nossa mesa, que é normalmente no domingo, por conta de agendas, ela vem pro sábado. E domingo nós temos a continuidade da Torre do Mago. Venham ver essa trupe de pessoas loucas tentando resolver um problema ou criando novos. Prometo mais loucuras no segundo episódio. Tem as cenas das Torres do Mago. A Torre do Mago é algo bem caótico. Vamos ver como é que vai ser isso, cara. Eu tô muito no vibe de assistir essa mesa. E é isso, galera. Muito obrigado. Dá aquele like aqui, segue o nosso canal, aproveite para interagir com a gente nas redes sociais. E é isso, forte abraço para todo mundo, muito obrigado pelo carinho de vocês estarem com a gente até agora. Em breve, nossas novas mesas estão começando, dia 7 de maio, tá mais perto do que antes. Falta apenas uma semaninha, um pouquinho mais de uma semana para nossa mesa de Lenda de Gannor, que eu estou muito ansioso e eu vou destruir alguns personagens. E é isso que eu espero. Beijo para todo mundo, tchau, até mais, galera. Tchau.